Agora 8h13, vamos para a primeira pausa do Jornal Primeira Hora Regional. E na sequência tem o bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Na Band Vale, Primeira Hora Regional. Oferecimento, Padaria do Jarbas, qualidade que atravessa gerações. Há mais de 78 anos em Taubaté. Tem sempre uma AutoZone perto de você. Acesse autozone.com.br. Muito prazer, somos o Grupo Milclean, com mais de 7.000 colaboradores espalhados por todo o Brasil e também com unidades nos Estados Unidos. Somos referência em inovação e tecnologia no setor de limpeza e múltiplos serviços. O Grupo Milclean conta com certificações de nível mundial, garantindo qualidade e segurança para o seu negócio. Pode confiar, Grupo Milclean, há mais de 25 anos o seu grande parceiro. Saiba mais em www.milclean.com.br. O que a vida oferece de mais exclusivo de frente para o mar está no Calabasas Condomínio Resort. Com amplos apartamentos de 3 e 4 dormitórios, ele está pronto para seu veraneio ou moradia. Mais de 38 opções de lazer, incluindo piscinas aquecidas e saunas. Plantão na Avenida Geraldo Nogueira da Silva, 666, no Indaiá, em Caraguá. Visite decorado. Informações 12 991 78 1616. 8h15. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Milclean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Opa, é hora de falar de esportes, é o bate-papo de todas as manhãs ao vivo com o eclético Antônio Carmo. Salve, salve, Carmo, boa semana para você, meu caro. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, um bom dia para você, um bom dia muito especial a todos que nos acompanham, nos ouvem, nos veem, nos prestigiam aqui no Bate-Papo Esportivo ano 21 da Band Vale. Muito bom, Antônio Carmo, vamos para mais uma semana, meu querido Antônio Carmo. Começando pela Série A2, o São José joga quarta-feira no Martins Pereira, recebe a Ferroviária às 20h, ingressos estão sendo vendidos. Alô, torcedor da Águia, trintão a geral, hein? Trintão para ir ver o São José embaladíssimo do professor Jorge Castilho pegar a Ferroviária de Araraquara. É jogo de lastro, é jogo de história desse interior paulista, dessa vez pelo quadrangular da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, que ontem, no grupo do São José, teve a abertura da terceira rodada com a vitória do Juventus sobre o Sertãozinho, fez valer o mando na Javari, 2-1, casa cheia, estava lotada a Javari ontem de manhã, torcida empurrou o Juventus para mais uma vitória, Antônio Carlos, chega a 6 pontos e vai aí firme na busca da classificação. O jogo do São José é quarta-feira, no outro grupo as equipes também se enfrentam na quarta-feira. E esse Sertãozinho aí, segunda derrota, Antônio Carlos. Na Rua Javari, onde Pelé fez aquele gol, né, que ele mesmo fala foi o mais sensacional da carreira dele. Deu uns 15 chapéus, inclusive no goleiro Mão de Onça do Juventus, tocando de cabeça, mas não foi filmado, né, não tinha filmagem lá para os anos 60. Pelé jogou na Rua Javari, Nicolina, aquele tempo do futebol raiz, né. Hoje nem pensar que Juventus e Santos, se o Juventus subir para a Série 1 aí, o Juventus vai ter que jogar no Pacaembu contra o Santos, né. Não pode jogar na Rua Javari. Pois bem, mas a torcida juventina aqui cresceu muito, tem participado, o Juventus está bem, ganhou 2-1, alcançou o São José na liderança do grupo, perde no saldo de gols e com um jogo a mais, né? Então, mas fez a parte dele. O Juventus fez 2 jogos em casa, venceu os 2. Perdeu um fora para o São José. Fechou o primeiro turno já, assim como o Sertãozinho também, que ganhou um jogo, perdeu 2, e eles vão se enfrentar sábado à noite na abertura do segundo turno, lá em Sertãozinho ganhando, e fica tudo embolado aí. Pois bem, o São José, não tem nada a ver com isso, qualquer resultado ali para o São José estava bom. São José, então, depois de amanhã, quarta-feira, recebe a Ferroviária, fechando o primeiro turno desta segunda fase. Me informam aqui Celso Gomes e o Rossi, os dois do São José que estão sempre nos ouvindo aqui, são fiéis
e escudeiros, ouvintes do Bate-Papo Esportivo, 1.500 ingressos já vendidos para o confronto, né? E o São José está esperando mesmo que chegue a 5.000 ingressos. Lembrando também, Nicolini, que sábado tem o jogo aí da seleção Sub-20, né? A sábado à noite, contra o Paraguai, tem que comprar o ingresso aí pela internet, cerca de 2.500 dos 8.200 ingressos colocados à venda pela CBF já foram vendidos. A gente fala mais disso aí mais para frente. O importante agora é o São José, quarta-feira, nesse jogo contra a Ferroviária. Se o São José ganhar, Nicolini, a classificação ela fica muito, muito encaminhada. Praticamente vai faltar certo. aí dois pontinhos. Então o jogo de quarta-feira do São José já é um jogo de decisão mesmo, né? A Ferroviária vem com 2 derrotas, né? Abalada, precisando de qualquer maneira da vitória. O empate não vai ser grande coisa, não vai ser o fim da picada, mas o melhor para a Ferroviária, obviamente, é a vitória. E para o São José, a vitória que praticamente lhe garante na semifinal da competição, e o torcedor da Águia está mais do que convidado, está convocado para prestigiar o time, comprar ingresso aí, e 5.000 é pouco, viu, Nicolini? Impressionante como que o torcedor aí, de repente, dá uma sumida do estádio, é o caso do torcedor do São José. São José faz campanha extraordinária, está na mídia, está na moda, é o melhor time do campeonato neste momento. Se vai subir ou se vai ser campeão é uma outra história que vai ser vista aí com o passar do tempo. E se o torcedor não quiser ver o jogo, não está apoiando o time, então fica difícil. Depois não adianta querer só pensar na Série 1. Agora é o momento, dá todo o apoio para o time aí. São José está esperando 5.000 para quarta-feira, eu esperava pelo menos 6.000, de 6 a 7.000. O que aconteceu na Série 3 em 2023, na Série 3, jogo desse pote era 7, 8.000. Vamos ver aí o que vai acontecer. De qualquer maneira, dentro de campo, São José está bem, Jorge Castilho vai montando o time aí. Em cima disso, Antônio Carmo, né, a gente não pode esquecer que mudou o comportamento do torcedor. Primeiro, os jogos são transmitidos de boa forma. Né? Os jogos são transmitidos pela internet com uma boa imagem que dá para acompanhar, dá para assistir no conforto do lar, tomando uma gelada e comendo um amendoim. Essa é uma coisa. Outra coisa é que hoje se joga de quarta e domingo e às vezes tem 6, 7 partidas no mesmo mês em casa. E aí começa a pesar no bolso, né? Quando você jogava a cada 15 dias em casa, porque era só de domingo. Um domingo em casa, um domingo fora. Sem 2 jogos por mês. R$30, 2 jogos, R$60. 5 jogos, R$150. Também pesa para o torcedor. Então, acho que são mudanças. Se fosse no campeonato da intermediária aí de 78, 79, São José voando desse jeito, já tinha 10 mil pessoas no jogo anterior. No Martins Pereira, esse Café Ferroviário teria 12, 13 mil pessoas. Aí o comportamento do torcedor realmente vai mudando, né, Antônio Carlos? Eu concordo com parte aí da sua colocação, Nicolini, mas entendo o seguinte, é jogo decisivo agora. Então ele já não foi no jogo da primeira fase contra o Água Santa, já não foi no jogo da primeira fase contra o Ituano, mas agora é hora. Então quem não foi de aprovação, já tem uma torcida ali, Nicolini, fiel, que beira os 3.000 torcedores, que é a média de público do Martins Pereira, de 2.500 a 3.000 torcedores. Não joga com menos isso, raramente. Vamos colocar 2.500. E aí tem os resultadistas, aqueles que, só vou na hora decisiva, não sei o quê, aquele que depois ele fica animado vendo aí as reportagens todas e o vizinho, o amigo, o parente, o companheiro de trabalho falando, aí deixa eu ir para lá também, deixa eu acompanhar o jogo, deixa eu ir prestigiar o São José. Mas tem tudo isso aí dentro daquilo que você falou, que você colocou, a parte financeira, porque normalmente o cidadão não vai sozinho, né? Muitas vezes ele leva a esposa, muitas vezes ele vai com o filho, vai com o sobrinho, alguma coisa, e aí, meu amigo, um guaranazinho lá dentro, um copinho, custa 7 conto, um saco de pipoca custa 15, o estacionamento é 25, o ônibus é 6,50 para ir, 6,50 para voltar. Tem tudo isso, você tem razão. E outro detalhe, todo jogo pode ser do Sub-7, São Manuelense e Urupê de Suzano. Campeonato Paulista Sub-7. O jogo passa no YouTube. A federação transmite o jogo. Tira público do estádio, isso é óbvio, claro. O torcedor às vezes também, vou ver aqui pela televisão. Mesmo escuto a equipe do Pará dos Esportes aqui no radinho e fico vendo o jogo tal. Tudo isso trabalha contra hoje, viu, Nicolás? A presença do torcedor no estádio. Concordo aí em parte com a sua
a sua avaliação, né? Mas esse é o momento, Nicolini, tirando os entretanto partindo para o finalmente, o torcedor vai agora, o time daqui a pouco some também, não joga mais, depois não adianta reclamar, agora é hora de apoiar. É isso, concordo com você, é hora de apoiar meu querido Antônio Carmo. Alô, torcedor, R$30 para ir no Martins Pereira assistir a Águia. Deixa eu só pedir desculpa aqui, eu não sei se eu sumi e voltei, Antônio Carmo. Não, sua mão que apareceu aí, parecia a mão do goleiro. Falta botar a luva que você foi arrumar. Vou te contar uma coisa, rapaz. Acabou a energia. Aqui em casa. É a primeira vez que acontece. Piscou a energia. Aí apagou tudo, 10 segundos depois voltou. Aí eu não sabia se estava no ar ou não, derrubei, subi de novo. Falei, opa, tô aqui. Quando eu vi, já tô aqui de novo. Então, vambora. Firme foi. Não tem escuridão que vai tirar você do ar, não. Essa rapidagem internacional aí querendo te derrubar. Vamos em frente. Ó, falando das coisas da região, Jacareí perdeu em casa ontem, que o comercial agora resolveu ganhar de todo mundo. Ontem não, sábado, no do Cambuzano. E aí acende um alerta de empates em casa, parece que o time começa a cair de rendimento, Antônio Carmo. Reta final, Nico, tem que tomar cuidado. Às vezes o time cresce, joga bem uma determinada etapa do campeonato e cai na reta final. Agora não é hora do Jacareí tropicar, não. Agora é hora de jogar bola. O comercial deu uma melhorada, trocou de técnico 2, 3 vezes e deu uma melhorada na situação com os resultados conseguidos aí. Até o Pinho foi ser técnico do time, mas ficou lá 2, 3 rodadas só e saiu. Acho que ficou uma rodada só, né? E saiu do comando do comercial, e o comercial deu uma melhorada. Ganhou do Jacareí de virada, mas o Jacareí continua entre os 8, estão faltando 3 rodadas. O destaque mesmo aí da Série A4, Nicolini, foi o Nacional da Capital, que não fazia gol em ninguém, de repente ganhou 2 jogos, já saiu da zona de rebaixamento, já tem mais gols, fez 4 num jogo e 3 gols, já tem mais gol do que muitos times aí que estavam na frente. Já saiu da zona do rebaixamento. Saiu. E não vai cair mais, cresceu na hora que precisou, peraí, agora é hora de melhorar, vamos lá, bota o feijão na panela aí, vamos cozinhar bem aí, vamos estar melhor. E isso que está fazendo o Nacional da Capital, que deu uma recuperada boa. O Jacareí tem que tomar cuidado, Nicolini, para não virar o fio aí, né? Agora na reta final, tem que conseguir pelo menos mais uns 4 pontinhos nos 3 jogos que restam e garantir a classificação. É isso, joga quarta-feira em casa pro São Carlense, que tem o mesmo pontos, né? Tem a mesma tabela, né? 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 19 pontos, ou seja, um jogo de 6 pontos para a equipe do Jacareí Futebol Clube, quarta, 3 da tarde no Du Cambuzano, jogo válido pela 13ª e antepenúltima rodada dessa primeira fase. É ganhar em casa, vai tranquilo para os 2 últimos jogos aí, muito provavelmente com mais um empate, talvez até com 22 se classifique, Antônio Carmo. Deve classificar. A gente vê o Taquaritinga com 18, o Tanabi e o Ecos tem 17, eu acho que a briga para por aí, pelas 8 vagas, o Comercial com 14, eu não acredito que chega a estar 4 pontos hoje do Taquaritinga, o Comercial em 3 jogos pode chegar a 21, né? Não, a 23 pontos. Ainda pode chegar, mas é mais difícil, tem que ganhar os 3 jogos, né? Mas veio brigando aí, ganhou a última rodada. Enfim, o Comercial que pega o glorioso Inter de Bebedouro. É isso, né? Na próxima rodada, que é só o líder do campeonato. Muito bem. Também não acredito no Comercial. O Jacareí tem que fazer a parte dele. Esse jogo contra o São Carlense é de 18 pontos, conforme você costuma dizer, porque se ele ganhar, ele vai a 22 e mantém o São Carlense com 19 e a classificação praticamente estará assegurada. Está nas mãos e nos pés aí dos jogadores do Jacareí a classificação. Não pode agora, né? Depois de ter feito um meio de campeonato bonito, né? Começou mal, cresceu na competição, está indo muito bem, perdeu uma invencibilidade aí de 7 jogos, é hora da recuperação. É isso. Meu querido Antônio Carmo, o vôlei masculino de São José vai para a última rodada da Superliga, não dependendo só de si. Ontem, nesse final de semana, perdeu para o Minas em casa, e o grande problema foi com o Joinville. O Joinville tem um ponto acima. O Joinville também tomou 3-0 do Cruzeiro no fim de semana, mas tem um ponto a mais. E os dois vão para a última rodada. Dizendo o seguinte: se o Joinville ganhar na última rodada
o seu jogo, o São José está rebaixado. Não tem o que fazer. Tá? Já está rebaixado a equipe do Juiz de Fora. Né? Isso, Juiz de Fora já rebaixado, e a briga agora é Joinville e São José. O César Bauru já escapou. O César Bauru é o adversário do São José, o Guarulhos é o adversário do Joinville. E se os dois perderem, escapa o Joinville e tudo certo, tá bom, Antônio Carmo? Ou seja, São José, além de ganhar lá em Bauru, tem que ganhar e torcer pro Joinville não ganhar. E o vôlei, Nicolina, tinha até um bom público, parece, vendo o jogo lá na Arena, ontem, né? Mas ele não encaixou aqui em São José, já falei isso aqui. É um time nômade, né, que veio lá de Itapetininga, tinha passado uma parte de Taubaté, daquele negócio. Não teve graça, assim. Tem um pessoal que gosta do vôlei, mas não é um time como o basquete, por exemplo, que é genuinamente joseense, tem a sua história, né, de tradição, de conquistas. Mesmo em fase ruim, o basquete está aí. O vôlei, ele não está fazendo parte aí desses guardados do torcedor joseense, não. É um time, né, visitante na cidade aí, e fazendo uma campanha assim ainda, o torcedor não acompanha tanto. É isso, meu querido Antônio Carlos. Você falou em basquete, vamos fazer um registro aqui triste. Ontem o Brasil perdeu Marquinhos Abdala. Dos que eu vi jogar, o maior pivô que eu vi jogar, técnico, brilhante, fantástico, frio que era uma pedra, e fez uma dupla com o Bira na seleção por anos, né? Bira e Marquinhos, assim, foram uns 10 anos de seleção, nos anos 70 e começo dos anos 80, 70, ia fazer 74 anos, acho que amanhã, novo ainda, e nos deixou, Antônio Carmo. Lembro dele no Sírio, né? No Sírio, só não fez chover. Claro. E o primeiro jogador brasileiro a draftar no NBA, ele jogou nos anos 70 nos Estados Unidos, o Marquinhos, fantástico pivôzão do basquete brasileiro. O ex-chefe dele, né, que trabalhou muito tempo comandando ele, Cláudio Mortari, nos deixou há alguns dias também, grande técnico da história do basquete, e o Marquinhos Abdala vai agora. Realmente, naquele time do Sírio de 79, com o Oscar surgindo, o Marcel, Garotinho, com um time que ainda tinha, acho que o Menon ainda jogava lá e tal, e o Sírio foi campeão mundial em 1979, jogando no torneio meio que mundial, aí jogando no Ibirapuera, uma grande festa, contra a Bósnia. E o Marquinhos... Um time da Bósnia e Herzegovina. Era da Iugoslávia, né? Que a época era a Iugoslávia, que era fortíssima. A Iugoslávia, tanto no futebol como no basquete, era um time espetacular, né? E o time de lá que jogou a final com o Sírio, que foi campeão no Ibirapuera, um sábado à noite lotado lá e tal. E o Marquinhos na seleção brasileira foi bem demais, um camisa 9, um pivôzão, realmente fez parte, disputou 3 campeonatos mundiais, eu acho, Olimpíada, foi um jogador que marcou a época, na época de ouro do basquete brasileiro. O Brasil viveu grandes momentos aí do basquete, e o Marquinhos Abdala foi um grande jogador, né? Partindo agora também mais uma das referências da história do nosso basquete. É isso, meu querido Antônio Carmo, registro feito, o Marquinhos que cansou de jogar contra em São José, né? Jogou na seleção com Zé Geraldo, jogou com Biratã, jogou com essa turma toda na seleção. Marcelo Marquinhos foi já campeão. Foi terceiro colocado na Olimpíada de 72, né? É isso? 70. Terceiro colocado no Mundial de 70. Ele já estava. Mundial de 70, isso. Isso. Ele já estava e depois foi sul-americano, campeão sul-americano com a seleção 2, 3 vezes no final dos anos 70 ali, enfim. Um grande nome, jogou na seleção por muito tempo, fica o registro. Vamos lá. Campeonato Brasileiro, Antônio Carmo. Antes da parada para os jogos amistosos da seleção, quinta-feira tem seleção brasileira, o time do Ancelotti. Vamos para nós aqui, a Vaca Fria, primeiros jogos de sábado. Foram 3. Vitória desse bom Fluminense 1-0 contra o Atlético Mineiro. Recuperação do Botafogo contra o Red Bull 2-1 em Bragança, e o Botafogo mandou o técnico embora. Tá? Ganhou o jogo e mandou o técnico embora. O Botafogo é o 17º colocado, é a segunda vitória apenas do Botafogo,
e a turma lá falou assim, ó, ganhou, mas não joga bem, não tá fazendo como tinha que fazer, tchau e benção, beijo nas crianças, mandou o técnico, era estrangeiro, ir embora. E o Palmeiras ganhou do São Paulo 1-0. Ô, joguinho ruim, hein, Antônio Carmo? Problema do São Paulo. E, bom, os 3 jogos de sábado, vamos aí. Do Botafogo é o seguinte, Nicolas, o técnico lá, ele é contratado de experiência, é um mês, né? Venceu a experiência para não ter que ter os direitos trabalhistas, manda embora. Aí o Davi Ancelotti, Renato Paiva, nossa, o que o Botafogo está trocando de técnico, e o Martim Anselmi aí também, não fez nada que pudesse. O Botafogo lá, o John Tensel fala, para não dizer que eu só mando o técnico embora quando perde, eu vou mandar também quando ganha, acabou, pronto. O Botafogo vinha de 4 derrotas, ganhou o jogo do Red Bull, que despencou no campeonato, né, Nico? O Red Bull que fechou bem o ano passado, estava bem no Paulistão aí, não sei o que, invicto, agora entrou a era, ó, cuidado aí com o Wagner Mancini, nesse Red Bull, a sorte dele é que vai ter essa parada aí agora, que senão também já entraria aí na alça de mira aí do pessoal do Red Bull para dispensá-lo. Tá muito mal o Red Bull. Botafogo ganhou o jogo, mas vamos ver quem vem de técnico. 8 rodadas, 8 técnicos dispensados do Campeonato Brasileiro. É um por rodada, vamos ver. Tá na média. O Fluminense tá na média. 1-0 em cima do Atlético, tá bom. Palmeiras contra o São Paulo, Nicolas, eu falei que o jogo não foi bom mesmo, não. Primeiro tempo, o Palmeiras amassou o São Paulo, fez 1-0, só perdeu mais 2-3, virasse 3-0 seria justo e merecido. No segundo tempo, o Palmeiras falou que São Paulo não vai fazer nada mesmo, e o Palmeiras falou, vamos ficar aqui atrás, não jogou bola, não saiu pro jogo, falou, vem São Paulo, e o São Paulo não passava da intermediária, não deu um chute pro gol, uma das piores partidas do São Paulo. O Palmeiras, que não tem nada a ver com isso, né, levou a caderneta, São Paulo assinou embaixo 12 jogos seguidos, 6ª vitória seguida do Palmeiras. São os números, né, que não perde do São Paulo no Morumbi desde 2017 pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, essas coisas todas aí de números, tabus, que ora são quebrados, ora não, mas o Palmeiras tem muito mais time do que o São Paulo, ganhou. E o São Paulo, Nicolino, do Roger Machado, que depois do jogo deu uma entrevista usando termos assim que não tem nada a ver. O torcedor do São Paulo tá porra aqui com ele. Já não queria o Roger Machado agora, por conta da sua... Não, mas ele chegou no São Paulo, Nicolas, igual o Tite chegou no Cruzeiro em janeiro. Ele já chegou demitido. Aguarde só algum tempo aí para que ele seja demitido. Ele chegou porque ele é amigo do Rui Costa, o gerente de futebol de São Paulo, foi quem o levou. Não devia ter mandado o Crespo embora, o São Paulo estava normal, piorou aí com o Roger Machado. Sabe que foi uma vergonha o futebol de São Paulo. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, foi lá, ganhou o jogo e é o líder absoluto do campeonato, num choque rei, que foi um dos mais apagados dos últimos tempos, isto é inquestionável. Segunda derrota do São Paulo seguida, meu querido Antônio Carmo, ele que vinha bem ponteando o campeonato, perdeu 2 agora. No domingo, o Vasco do Renato Portaluppi não perde mais, Antônio Carmo. 2-1 no Grêmio, mais uma vitória, o Vascão já é o 9º no Brasileirão. Cruzeiro e Santos 0-0, meteram a mão no Santos, anularam o gol do Barreal no final. Eu até agora estou procurando um impedimento, um cruzamento lindo. A bola faz o círculo por fora assim e vem no peito do Barreal, que domina, tira o zagueiro e bate. Um belo gol anulado pela arbitragem nos estertores da partida. Atlético Paranaense 2, Coritiba 0. Deu furacão no Clássico Paranaense. Acho que o grande destaque do domingo foi a vitória do Remo no Mangueirão, 4-1 em cima do Bahia. O Remo, que não ganhava de ninguém, já passou o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro é a lanterna do campeonato. E o Remo já foi para 6 pontos com a primeira vitória. 4-1. Internacional de Porto Alegre se recuperou 2-0 na Chapecoense, que vinha jogando mal em casa, tinha ganhado do Santos, agora ganhou da Chape. Respira no campeonato. O Vitória da Bahia também fez a parte dele. Precisava ganhar e ganhou do fraco Mirassol. 1-0. O Mirassol não vai bem. Técnico do Mirassol é um bom nome aí para quem está procurando técnico. É a hora de investir lá em cima dele, porque ele tá mal para chuchu esse ano no Mirassol. E o Corinthians e Flamengo, o clássico do povo na Neoquímica Arena, deu 1-1, Antônio Carmo, com o Flamengo, terminando o jogo com 10 em campo. E começando pelo Mirassol, que está muito mal e está na zona de rebaixamento, vai disputar Libertadores aí esse ano, daqui a pouco começa a Libertadores, Copa do Brasil e tal. E o Mirassol inserido nesse contexto, o Mirassol, aquele negócio, ele entrou ano passado, ele ousou furar a bolha dos grandes do Brasil, furou, terminou o Campeonato Brasileiro em 4º, 5º lugar,
E virou atração. Aí, meu amigo, ele deixa de ser pedra para ser vidraça. E aí todo mundo quer bater no Mirassol, que perde todo mundo agora. E já não é mais surpresa, já perdeu os jogadores, já mudou. Então o Mirassol hoje é o São Caetano que foi lá do Jair Pisserni no começo dos anos 2000. Daqui a pouco volta ao lugar comum, porque não tem estrutura, penso eu assim, posso estar enganado, para se manter no nível aí de 5, 6 maiores do Brasil, nem de 10 maiores do Brasil. Daqui a pouco cai para uma Série B, e é o normal numa estrutura que o Mirassol tem, comparando com os maiores times do Brasil. Não tem torcida, não tem a receita que os outros times têm, aquela coisa toda. Mas, né, tem tempo ainda de recuperação. Corinthians e Flamengo. O Flamengo reclama da expulsão do Everton no começo do segundo tempo, um pisão no jogador do Corinthians. O VAR até chamou o juiz foi, beleza, agora você, não, eu vi lá, eu dei uma olhada só para, tá expulso, acabou. Talvez não merecesse a expulsão, não, mas ficou nesse 1-1 e um resultado que, na verdade, não foi bom para nenhum dos dois. Pior para o Corinthians, que não ganha 7 jogos, marca passo, ataque que não faz gol. Ontem ainda teve o Yuri Alberto fazendo gol e teve o Memphis Depay se machucando, saindo com problema na coxa. Ele que tem jogo pela seleção da Holanda agora, na data FIFA aí, não sei se vai poder se apresentar ou não. O Rogério Ceni falou do Bahia desse jeito, a gente não pode querer se juntar aos grandes do Brasil, não. Tomando de 4-1 do Remo, grande vitória do Remo, a primeira do Remo depois de 30 anos, né? O Remo tinha jogado o Brasileirão em 94, nunca mais jogou, e agora voltou, consegue a sua primeira vitória no campeonato. No Atletiba, o Atlético Paranaense colocou lá o Coritiba no lugar dele. Se o campeonato começasse com a rodada Vasco e Palmeiras e Renato estreando no Flamengo, o Vasco era líder do campeonato. 4 jogos, 3 vitórias e um empate, espetacular. Vascaíno falou, estou voltando a sonhar. O Vascaíno estava desanimado, agora vai, opa, com o Renato, né? Estava na lanterna do campeonato, Nicolino, quando o Renato Gaúcho assumiu. Tinha 1 ponto. Agora o Vasco já foi para 11 pontos e é o 9º colocado, já colou no Grêmio, no Coritiba, no Atlético, e desse jeito pode sonhar com coisas melhores. Vamos ver se vai durar também esse trabalho. A gente sabe que o prazo de validade às vezes não é tão longo. O Inter sobre Chapecoense, vitória Vitória sobre Mirassol normais, e do Santos e Cruzeiro, Nicolino. Você sabe que as 5 coisas que eu mais detesto no futebol moderno são o seguinte: em primeiro lugar, o VAR. Segundo lugar, o VAR. Terceiro lugar, o VAR. Quarto lugar, o VAR. E quinto lugar, o VAR. Né? E o VAR roubou o Santos ontem, né? Não pode acontecer aquilo, né? Não pode, porque é o seguinte... Quando eu falei, meteram a mão no Santos, é isso, pô, né? Eu vi o lance, né? O VAR... É possível. Você sabe o que eu penso do VAR? São os dois, 3 caras que ficam. Quando eles chegam lá, tira a câmera e tal, fala, vamos dar um jeito de atrapalhar o jogo, hein? Não pode deixar sair gol, se der para anular todo o gol. A impressão que eu tenho é que o VAR vai lá fazer 2 coisas, Nicolino. Achar impedimento, de qualquer jeito, achar impedimento, vão anular o gol. E achar pênalti, que a bola bate no cotovelo, o cara vira o rosto assim, ó, para se proteger, a bola pega aqui no dedinho dele, pênalti. São as 2 únicas coisas que o VAR faz, é anular gol e achar impedimento, e achar pênalti que nunca foi. O VAR não serve para nada. Ele atrapalha o futebol. O VAR é uma tristeza no futebol. Quem gosta, ótimo, acho que tá bom, né? Ontem simplesmente tirou 2 pontos do Santos. Como é que fica? O placar do jogo ontem foi 1-0 pro Santos, né? Agora o placar do VAR foi 0-0. Então acontece. E não é a primeira vez, já foram 1.457 vezes que o VAR atrapalhou não o futebol. Nada com ontem, mais uma vez. E vai continuar. Não é nada. O ano passado, Santos e Cruzeiro lá, Nicolino, o jogo foi 2-1 pro Santos. O jogo estava 1-1, o Cruzeiro fez um segundo gol espetacular. O VAR marcou uma falta lá atrás do Cruzeiro, anulou o gol do Cruzeiro. Quer dizer, é que o VAR não presta mesmo, não serve para nada. Para absolutamente nada no futebol brasileiro o VAR serve. Quem não viu, veja o lance para ver se concorda ou não com a gente. Para a gente foi gol legítimo, já eram 46, 47 do segundo tempo, seria o gol da vitória do estreia do Cuca. Estreou o técnico Cuca, o Santos Futebol Clube. Palmeiras com 19 é líder absoluto, o único time com 6 vitórias. Depois vem São Paulo e Fluminense com 16. Flamengo e Bahia tem 14. O Atlético Paranaense com o Coritiba 13. O Grêmio e o Vasco 11. O Vitória e o Corinthians 10. Internacional de Porto Alegre 8, junto com o Atlético Mineiro e Bragantino, com 7 Chapecoense e Santos. Abre a zona de rebaixamento o Botafogo do Rio de Janeiro com 6, junto com o Mirassol e Remo, Cruzeiro ou Lanterna com 4. Rodada agora só na quarta-feira santa,
porque tem jogo da seleção sexta e terça. Antônio Carmo, Vila Nova 2, CRB 2, Ceará 1, São Bernardo 1, Operário 1, Atlético Goianiense 0, Botafogo de Ribeirão Preto 1, 2, 3, 4, Fortaleza 0, Cuiabá e Sport 0-0, Avaí 2, Juventude 0, Náutico 0, Criciúma 1, boa vitória fora de casa do time carvoeiro, o Atlético do Cabeção Alex ganhou da Ponte Preta 2-1, o Goiás fez 3-1 no América e o Novo Horizontino perdeu em casa para o Londrina, grande vitória do time do Estádio do Café, 3-1 em Novo Horizonte. Começou a Série B, Antônio Carmo. Começou destaque, Goiás e América, né? O goleiro do América bateu o tiro de meta, curtinho para dentro da área. O Beck achou que ele não tinha batido e pegou a bola com a mão para bater. O juiz foi pênalti, já saiu, a bola tá em jogo, filho. Eu achei que o goleiro não tinha. Acorda! Oh, meu Deus. Acorda! Futebol, acorda! Oh, meu Deus do céu, esse negócio. Essa saída de bola também na área ali, viu, Nicolini? Isso é coisa de casar de solteiro. Né? Já saiu, pegou, tava em jogo, desculpa, começa de novo. Desculpa, né? Mas não, vamos começar de novo. Aí não tem jeito, né? Aí foi uma vergonha essa coisa toda aí. E Nicolini, na contramão da história dos clubes que lançam as camisas modernas e tudo mais, e cheio de efeito brilhante, com cores que não tem nada a ver com o clube, né? Desbotam a camisa, a seleção brasileira tá voltando com a amarela, tá? O Brasil estava jogando com uma camisa amarela, foi lavada na Cândida, no Taí, estava desbotada, né? Agora lançaram de novo uma camisa, e com incentivo no peito, que não tem nada a ver. Agora do lado esquerdo, pelo menos, estão voltando aí com a camisa oficial do Brasil. E o Botafogo lançou a camisa retrô, Nicolini, lançou a camisa relembrando os anos 50, 60 do Botafogo. Aquela camisa tradicional, listradona, vermelha, preta e branca, maravilhosa, né? Pronto, meteu 4-0 no Fortaleza, que também o Fortaleza já viveu seus momentos áureos, né? E agora está aí penando na Série B. Acabou o encanto. Acabou o encanto do Fortaleza. O Voivoda disputou Libertadores, foi finalista de Sul-Americana. De Sul-Americana, tudo. Estreia na Série, perdeu o campeonato cearense do Ceará, né? E agora já estreou na Série B, tomando 4 do Botafogo de Ribeirão Preto, que eu não creio que seja um time que vai brigar para subir. É muito cedo para falar ainda. Isso, concordo. Não tem que ser preparado dessa forma. Né? E eu vejo assim, Nicolini, sem querer, né, atrapalhar a vida deles, mas é o caminho do Mirassol, né? Tem estrutura, tem tudo, mas não adianta, ninguém se enfia no meio dos 12 grandes aí, fica lá, não, Nicolini, não tem jeito. No Brasil não tem mais como também, né? Já é muito time também, né? Pelo amor de Deus. É isso. Bom, começou a Série B, vamos acompanhar de perto também, é sempre um campeonato muito bacana, pontos corridos, vamos nessa por 38 rodadas, é jogo que não acaba mais, meu querido Antônio Carmo, nós vamos contando aqui. Para fechar, Antônio Carmo, o João Fonseca apanhou do Alcaraz, 2-0, 6-4, 6-4, mas não fez feio também não. Tá bom. Né? E deu uma entrevista muito coerente depois, falando assim, cresci muito de ter jogado com o Sinner e com o Alcaraz em 15 dias. Né? São estilos de jogos diferentes, fez uma análise dos dois melhores do mundo. Né? E o próprio Alcaraz postou uma foto com um abraço do João Fonseca após o jogo, falando que ganhou de um grande jogador. Ou seja, esses caras não fazem elogio à toa, né, Antônio Carmo? Ele precisa agora tomar tenência ali, começar a ganhar, vai disputar agora mais um torneio. Primeiro torneio de Saibro, acho que é em Roma, não sei lá tal, e vai para o jogo, né? Ele falou, o João Fonseca, ele me fez lembrar Cristiano Ronaldo e Messi, o João Fonseca. Ele falou, o Sinner é um robô. A jogada dele é toda já preparada e planejada. Eu sei o que ele vai fazer, mas eu não consigo pegar, porque ele é um robô. E o Alcaraz, você não sabe o que ele vai fazer. Né? Então, o Sinner é o Cristiano Ronaldo, chamado robozão, né? Que é daquele jeito, mas ninguém segura. E o Alcaraz é o Messi, que você não sabe o que ele vai fazer com a bola e ele arrebenta o adversário. Foi mais ou menos isso que o João Fonseca, no meu modo de entender, quis dizer. Depois dessa interpretação perfeita, vamos embora que chegou a hora. Excelente semana, amanhã nós estamos de volta, Carmo. Até lá. A gente se fala. Um abraço. Claudio Nicolini, para você, os amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima semana, gente. Até mais.